A paz do Senhor. Como vocês estão? Quem não respondeu porque não está bem? Como vocês estão? Bem, graças a Deus. Melhorando um pouco mais, nos alimentando da palavra de Deus, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Estamos estudando as 7 cartas, às quais esse livro foi endereçado, e hoje vamos estudar a segunda carta, que é a carta em Esmirna, a igreja em Esmirna, que vai do 8 até o versículo 11. Então vamos ler juntos, uma carta muito interessante, temas escatológicos quentíssimos. Encontraram? Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz... Vocês não sabem ler? Essas coisas diz... primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, não é obras. Lá em Éfeso que é obra, aqui é tribulação. A tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que têm de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano na segunda morte. Amém, amém e amém. Muito bem, queridos. Lembra dessas cartas, onde João estava aqui, recebeu a revelação na ilha de Patmos, escreveu primeiramente para Éfeso, e agora nós vamos dar uma passeadinha na cidade de Esmirna. Esmirna concorria com Éfeso na luta para ver quem era a principal cidade ali da Ásia Menor, quem era mais importante, porque ambas eram de suma importância na época para o Império Romano. E lá tinha uma igreja plantada ali, não sabemos exatamente por quem, mas tinha uma igreja do Senhor ali, e Deus então vai falar com essa igreja e também trazer essa lição para a nossa vida. Então, lembra dessa estrutura, que nós vemos que todas as 7 cartas possuem essa estrutura, então todas vão repetir essa estrutura, como nós vimos a carta em Éfeso. Então no versículo 1 tem a destinação e um aspecto da visão de Cristo, depois versículo 2 e 3 de Éfeso tem uma avaliação da saúde, como estava a saúde espiritual daquela igreja, tem um elogio ou uma reprovação, que ele elogia a primeira parte, depois tem uma reprovação, exorta a igreja a voltar, a se arrepender, voltar ao primeiro amor, e a chamada sempre, uma ordem do Senhor para ouvir o Espírito, diz às igrejas, e vem uma promessa. Então todas as cartas vão seguir esta linha, essa divisão em 7 aspectos. Também esta igreja em Esmirna. Então no versículo 8 já começa: a igreja, ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Quem é o anjo da igreja mesmo? O mensageiro, aquele que levaria a palavra do Senhor, aquele que leva a palavra do Senhor, os quais, como ele repete em Éfeso, Jesus tem nas mãos. Jesus tem nas mãos todas as estrelas, todos os mensageiros da igreja, que leva a palavra da igreja. Então, na mesma estrutura, ele só introduz. Então, como se ele escrevesse: a igreja que está em Tapira, escreve. E Deus vai escrever uma carta para a nossa igreja. Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Bem, graças a Deus. Segundo, um aspecto da visão de Cristo. Então, já no 8, ele também, além do endereçamento da igreja, ele escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então, naquela descrição
do capítulo 1, onde ele descreve quem é Jesus, ele descreve os aspectos sobre Jesus, e nós estudamos todo o significado. Se você perdeu esta aula, volta lá no vídeo, no canal do YouTube IPI Itapira, tem lá a explicação do que significa aquela visão de João, que Deus deu para João, sobre quem é Cristo, porque aquilo é a base para entendermos o que Cristo vai fazer em todo o Apocalipse. Volta então lá no 1, versículo 18, quando ele tem essa descrição. Ele fala assim, no 17, vai. Quando vi cair os seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então ele repete, em Esmirna, ele repete essa descrição, ele é o eterno, ele é o primeiro e é o último. 18, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, para essa igreja de Esmirna, ele lembra este aspecto da eternidade de Deus, eu sou o primeiro e o último. Lembrando que o alfa e o ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego, significando eu sou o início de todas as coisas, mas eu também sou o fim de todas as coisas. É como se Jesus dissesse hoje, eu sou de A a Z. Tem até a expressão, né? Que lá é de A a Z, ele tem todo o conhecimento. Então Jesus abre todas as coisas lá em Gênesis, e antes da fundação do mundo, mas para a nossa história é a história da criação, e depois ele fecha, porque ele tem a chave de quem mesmo? No versículo 18 está escrito o quê? Da morte e do inferno. Então ele tem essa chave, tanto da criação, como do fim de todos os tempos. Ele possui a chave do futuro. Aliás, só Jesus Cristo tem a chave. Existe adivinhação do futuro? O povo pensa que existe, né? Mas não existe isso. Só Cristo tem a chave da morte, a chave do inferno e a chave de todas as coisas. Então ele lembra a igreja em Esmirna desta possibilidade de morrer, que ele vai falar isso daqui a pouquinho, a possibilidade de morrer por Cristo, e ele se apresenta como o primeiro e último, aquele que esteve morto e reviveu. Então a ressurreição também é um tema escatológico importantíssimo. Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia e ele promete também para nós quantas ressurreições? 2. Agora complicou, hein? Quantas ressurreições tem? 2. Ele vai explicar aqui, isso que é interessante desta carta, um tema escatológico importantíssimo, mas lembra que Deus pediu para João escrever as coisas que são e as coisas que vão acontecer. Então, tem coisas que já são, tem coisas que já aconteceram. A primeira ressurreição é uma delas. E tem coisas que vão acontecer, se nós estamos vivos, a ressurreição, a segunda ressurreição, vai ser um evento escatológico, nos últimos dias, no final das eras e até a consumação do século que Jesus Cristo vai voltar. Então ele vai falar de 2 ressurreições. Tanto é que no finalzinho desta carta ele fala da segunda morte. Então a gente vai ver as 2 ressurreições, os 2 nascimentos e as 2 mortes que acontecem no livro de Apocalipse. Mas vamos por partes para a gente ir entendendo. Então Jesus já se apresenta, estive morto, mas a morte teve poder sobre Cristo? Não, só era o último inimigo a ser vencido, que é a morte. E depois Paulo até escreve para a igreja lá em Corinto, né? Ó morte, onde está o teu poder? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Vencida foi a morte, tragada foi a morte pela ressurreição, pela vitória, porque Cristo venceu a morte. Então ele está falando, ele já passou pela morte, mas aqueles que creem em Cristo, ainda que morra, viverá. Essa é a promessa de Deus, essa é a promessa de Cristo para aquela igreja. Olha, mesmo vocês passarem pela morte física, vocês viverão, porque eu sou testemunha disso. Eu morri, estive morto, mas eu ressuscitei, eu tornei a viver. Essa expressão é interessante, né? Tornar a viver, tornar a ter vida. A segunda ressurreição
se nós morrermos aqui na terra, fisicamente, em Cristo, nós tornaremos a viver, ou seja, a ressurreição é voltar à vida, ainda que morra, viverá. Então ele nem usa o termo ressurreição aqui, nesta carta, ele fala tornar, é voltar à vida, voltar a viver. Então no versículo 8, tanto apresenta essa destinação, a igreja em Esmirna, como um aspecto da visão do Cristo glorificado, o primeiro e o último, e aquele que esteve morto, mas hoje vive e vive para todo o sempre. Jesus vai morrer de novo? Não, porque a primeira morte já foi suficiente e já foi eficaz para a nossa salvação. Continuando, o terceiro aspecto, a terceira divisão das cartas, é sempre uma avaliação da saúde espiritual da igreja. Aí, conheça a tua tribulação. Lembra que lá em Éfeso, ele critica a igreja. Mas voltando aqui, esse aspecto aqui também, depois isso aqui é interessante, Éfeso recebeu a maior crítica, como Laodiceia receberam a maior crítica. Esmirna e Filadélfia só recebe elogios. Então aqui ele não fala assim, conheço as tuas obras, como ele fala lá em Éfeso, capítulo 2, versículo 2, conheço as tuas obras. Aqui ele fala assim, conheço a tua tribulação. Ele muda, ele fala, conheço o teu sofrimento, eu conheço a tua pobreza. Então o aspecto que ele vai ressaltar da saúde espiritual da igreja que está em Esmirna, ele conhece assim, conheço o teu sofrimento, eu sei que vocês estão passando, nenhum sofrimento passa despercebido aos olhos do Senhor. Sabe aquela lágrima que você chorou escondido que ninguém viu? Jesus viu, o Espírito Santo viu. Sabe aquela coisa que você guarda no teu coração e ninguém sabe? Jesus sabe. Ele fala desse conhecimento. Jesus conhece o nosso íntimo, Jesus conhece o nosso ser, Jesus conhece todas as igrejas. Portanto, a melhor pessoa que você pode levar a sua tribulação, os seus problemas, o seu sofrimento, é para Jesus, que já conhece o porquê de todas as coisas. Então ele está falando para a igreja, olha, eu conheço, eu sei que vocês passam, eu sei o seu sofrimento, não é em vão o seu sofrimento. Então essa palavra conhecer é ter consciência de, não é apenas saber, é ter consciência do que está acontecendo, é viver, é conviver com vocês em todo o sofrimento. Porque lembra, no capítulo 1, quem que anda no meio do candeeiro mesmo? Cristo. Quem que anda no meio dos 7 candeeiros? Cristo. E o candeeiro explica no versículo 20 que é a igreja. Então ele anda no meio da igreja, ele passeia no meio da sua igreja. Então quando ele fala, eu conheço, eu sei que vocês estão sofrendo e eu conheço o sofrimento de vocês. E ele fala assim, a tua pobreza, mas tu és rico. Então Jesus elogia o sofrimento deles, a tribulação que eles estavam passando. É o cerne do livro do Apocalipse. João estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e testemunho de Cristo. Essa tribulação que a igreja de Esmirna, que recebe elogio de Deus, eles estavam sofrendo também por causa dessa tribulação, é a palavra de Deus e o testemunho de Cristo Jesus. Então Deus sabe que eles são pobres financeiramente, mas eles são ricos espiritualmente. Aqui é o contraste da pobreza que a igreja era, e depois ele vai falar de uma igreja, de uma outra, que nós vamos estudar no livro de Apocalipse, que Jesus fala ao contrário. Eles eram ricos, abastados, mas por dentro eram pobres, cegos e nus. Então Jesus vai fazer uma outra crítica, a gente vai chegar lá, mas só em comparação, essa igreja fala, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Por quê? A riqueza deles é espiritual. Está em contraste aqui, até com algumas igrejas que se vendiam ao império, como os judeus faziam, e Deus vai chamar eles aqui de sinagoga de Satanás, que eles se envolviam com a cultura, eles se envolviam com a riqueza da cidade. Tanto a cidade de Éfeso quanto a cidade de Esmirna eram cidades ricas
E Deus vai contrastar a verdadeira riqueza deles, que é o conhecimento da palavra de Deus, é o testemunho de Cristo Jesus, e a pobreza deles não se envolverem com os negócios desta vida, eles não envolverem as vantagens que eles podiam tirar com o império, só que as vantagens que os judeus tiravam, por exemplo, que é chamado de sinagoga de Satanás aqui, concordando com muitas coisas da cidade, idolatria, concordando com prostituição da cidade, com dinheiro ilícito da cidade. Então eles não se envolviam, e por não se envolverem, eles acabavam ficando à margem, eles acabavam vivendo esta pobreza, mas Deus enxerga a verdadeira riqueza, que é a riqueza espiritual. Como Jesus disse, não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. O perigo de servir a Deus e as riquezas. Mamon, ele chama de mamon. Não significa que o rico não é espiritual, não é isso que ele está falando. Ele fala que o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, coloca todo o coração na riqueza, que era conhecido como Deus Mamon, era o nome de um Deus, é o Deus da riqueza financeira mesmo, e pessoas faziam sacrifícios a esses deuses, faziam oferendas a esses deuses, para buscar mais e mais riqueza. Então esse contraste que ele está falando, quando Jesus falou assim, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Que rico que ele está falando? Este rico mamônico, este rico que faz sacrifícios por causa da riqueza, do Deus da riqueza. Porque tinha muitos ricos na Bíblia. Abraão era rico. No Novo Testamento, muitas pessoas ricas e que eram fiéis a Deus e que viviam. Não está falando aqui da riqueza no sentido que a gente entende hoje. Da riqueza, onde está o teu coração. Porque onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro, e vice-versa. Onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Diga, o meu tesouro é Deus. Aí, se Deus te der riqueza, queridos, glória a Deus, agradeça a Deus por isso, porque tudo vem de Deus, aí sim, mas procurar riquezas por meios lícitos, por meio de exploração, por meio de sacrifício a outros deuses, isso que Deus está condenando. Então a nossa maior riqueza é Deus, e todas as outras coisas nos são acrescentadas. Então essa expressão, a tua pobreza, mas a tua riqueza, porque tem muitos ricos que ele é tão pobre, ele é tão pobre, ele é tão pobre, que a única coisa que ele tem na vida é dinheiro. Já perceberam isso? Só tem dinheiro, não tem mais nada. É isso que ele está falando aqui. A questão não é se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. Eu já vi pessoas pregarem nesse texto sobre prosperidade, não tem nada a ver. Ele não está falando de prosperidade aqui, ele está falando da verdadeira riqueza. Não adianta você morrer com 10 milhões de dólares na sua conta. Recebo, Senhor, se você quiser me dar, estou aceitando. E a tua alma pobre, e a tua alma sem riqueza espiritual nenhuma, a sua alma sem Deus. Então, isso que ele está falando, não troque tudo que o mundo pode oferecer em troca de um prato de lentilha, como volta lá no Antigo Testamento, os irmãos Isaac e Esaú, né, que vendeu o seu direito de progenitura por causa de um prato de lentilhas, ou uma comida, algo irrisório, do que a sua comida espiritual. Então Deus conhece isso, as intenções do coração, Deus conhece a verdadeira riqueza daquela igreja, e eles estavam sofrendo também por causa da blasfêmia, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Peraí, pastor, essa carta não é a única carta que Deus elogia, só não tem crítica? Mas ele está criticando aqui, ele não está criticando a igreja, ele está criticando a sinagoga que existia também na cidade de Esmirna. Ele não está criticando os irmãos, ele está criticando porque esses judeus perseguiam esses irmãos. Esses judeus que estavam em comunhão com o império até entregavam esses cristãos que estavam servindo a Deus. Por isso que Deus os chama de sinagoga de Satanás. É forte essa palavra, né? Eles falam a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus
e não são, porque Deus conhece quem são os judeus, não conhece? Deus conhece o seu povo, esses só se declaram judeus, mas não são, não estão vivendo o amor, não estão vivendo a vida do Messias, não estão aceitando a palavra de Deus e ainda estão blasfemando contra a igreja de Esmirna, que estava sendo fiel até a morte, estava sendo fiel ao testemunho de Cristo Jesus. Então eles só se declaram judeus e não são. E o próprio Jesus diz, e serve para o cristão também. Muita gente se declara cristão, mas não é. Jesus falou assim, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então da boca para fora, você pode ser cristão, você pode ser judeu, você pode ser o que você quiser, mas do coração para dentro é que Jesus julga. Jesus não julga ninguém pelo exterior. Quem faz isso somos nós, né? O ser humano julga os outros pelo exterior, pela aparência, por isso, por aquilo. O coração, só Deus conhece. Mas Deus está falando que esses judeus se auto-intitulam judeus, mas não são, porque na prática estão blasfemando, e a blasfêmia é uma palavra importante no livro de Apocalipse também, porque depois lá em Apocalipse capítulo 20, Deus vai falar da ressurreição também, e vai falar daqueles que blasfemaram, aqueles que junto com a besta também está escrito cheio de blasfêmias na sua testa, a gente vai ler esse texto da besta também, está cheio de blasfêmia, e só blasfema contra Deus. Blasfemar contra Deus significa falar coisas contrárias à vontade de Deus, acusar a Deus de um monte de coisas e que na verdade são infundadas essas acusações. Então a besta é cheia de blasfêmia. Ainda bem que o ser humano não blasfema contra Deus, né? Ou se blasfema, muitos blasfemam contra o Senhor, não vivendo, não pregando a verdade de Deus. Então ele chama sinagoga de Satanás. Será que só existe sinagoga de Satanás ou existe igreja de Satanás também? Então, trazendo para os nossos dias, igrejas que provocam brigas, discussões, que pregam heresias, que se levanta falsos profetas e que engana as pessoas, engana as nações, incitam as pessoas a viverem coisas fora do Evangelho de Cristo. Então, como lá em João, ele falou, são filhos do diabo, são filhos da desobediência. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa avaliação espiritual que Deus faz desta sinagoga específica em Esmirna. Eu já vi falar também numa pregação que todas as sinagogas são de Satanás. Eu não sei onde está escrito isso. Está escrito, e essa é em Esmirna. Muitas sinagogas, Jesus não pregava na sinagoga? Sim, ele todo sabe, então ele não está generalizando, então cuidado com essas coisas. Ele está falando desta igreja em Esmirna, estava sendo perseguida pela sinagoga que ali havia, e que estava blasfemando contra a igreja, blasfemando contra Cristo, e por isso que eles foram acusados de serem falsos e de serem, na verdade, uma sinagoga de Satanás. Então, na verdade, esse elogio, essa saúde espiritual aqui, fala bem da igreja. A igreja está passando tribulação, a igreja tem a verdadeira riqueza, que é a palavra e o testemunho de Cristo. Então, esse é um elogio, na verdade, a essa igreja, não é uma crítica. Aí no versículo 10 tem uma exortação, interessante, né? Exortação nem sempre é que a gente está errado. Às vezes uma exortação é para a gente continuar praticando as boas obras. É para a gente não se desviar. Quando Deus falou com Josué, por exemplo, lá no capítulo 1 do livro de Josué, ele falou assim, olha, pega o povo, lidera o povo, pega a palavra, lê para o povo e fala assim, olha, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ele não estava falando que Josué estava se desviando, mas ele estava exortando para continuar seguindo o caminho reto que ele aprendeu de Moisés, agora ele vai liderar o povo. Então a exortação é para ele não desviar nem para a direita nem para a esquerda, não como uma crítica, ele estava fazendo isso, mas a necessidade de continuar vivendo
com fidelidade, vivendo a palavra do Senhor. Aqui no versículo 10 é muito interessante. Não temas as coisas que têm de sofrer. Então, no versículo 9, conheço a tua tribulação, sabe o porquê que eles estão sofrendo, e ele fala, não temas as coisas que têm que sofrer. Então, Deus, Jesus Cristo, veio e prometeu que depois que você se converter, jamais sofreria qualquer problema. Não? Tem algum cristão que sofre aqui? A gente sofre, mas você se converteu, não para de sofrer? Jesus falou assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É a mesma coisa aqui. Quando ele fala não temas, é a mesma expressão. Tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo. A igreja de Esmirna vai vencer também o mundo. Vai vencer a sinagoga de Satanás, vai vencer os perseguidores do império, soldados que até matavam, prendiam, colocavam realmente em prisão, mas não temas aquilo que você tem que sofrer. Então vocês estão sofrendo por causa do meu testemunho, vocês estão sofrendo por causa da palavra, mas não tenham medo, confiem em Deus, porque Jesus esteve até morto. Por isso que lembra aqui, ó, eu sou o Alfa, o primeiro e o último, que estive morto, mas eu tornei a viver. Eu estou vivo, então também já passei pela morte. Então vocês não precisam nem temer. E tem cristão que tem medo da morte. Interessante, né? Paulo fala que a morte para mim é lucro. Até prefiro ir morar com o Senhor do que ficar aqui. E ele está falando para a igreja uma exortação. Não precisa temer o que você tem que sofrer. Eis que o diabo, então ele chama lá a sinagoga de Satanás, então Satanás tem uma sinagoga em Esmirna, e aqui ele cita o diabo, que é a mesma pessoa, viu? Satanás, o diabo, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Palavra dura, né? O diabo vai lançar vocês em prisão. Alguns de vocês serão lançados na prisão. Onde João estava? Preso. Então, a prisão era muito comum por causa do testemunho de Cristo e por causa da palavra. Então, o diabo aqui começa a entender uma coisa muito interessante. O diabo aqui como uma força. O diabo aqui como um sistema demoníaco. O Império Romano era entendido como a besta, o dragão, o poder de Satanás. Então toda a maldade dos imperadores, toda a maldade desse sistema que perseguia, esse sistema que matava, era entendido, pois no texto das bestas a gente vai entender isso muito bem claro, do dragão e das bestas, essa perseguição de um império, de uma cidade, de um sistema. Qualquer semelhança com os sistemas de hoje, Tiago fala que a sabedoria do mundo ela é demoníaca. Então todos os sistemas do mundo opressores são demoníacos. Então estavam vivendo um sistema opressor aqui e que é chamado de diabo. Tanto a sinagoga de Satanás não significa que a sinagoga pertencia a Satanás. Significa que aqueles irmãos judeus naquela sinagoga estavam servindo a Satanás. Então o sistema religioso, sinagoga não é um sistema religioso? Sim ou não? Um sistema religioso sendo usado por Satanás. Tanto é que as duas bestas depois, tanto a sai do mar como sai da terra, vai ser um sistema religioso e um sistema político. Então ali é um líder religioso, uma das bestas, e um líder político, a outra besta. Mas aqui Jesus já está introduzindo para a Esmirna, para depois a gente compreender melhor, que Satanás pode agir dentro de um sistema religioso, pode ou não pode? Ou se pode. E o demônio pode agir, Satanás é o diabo, que ele é chamado aqui, depois ele vai ser chamado a grande serpente, o dragão, mas aqui ele está dando nome, que Jesus falava, né, do diabo, de Satanás, e ele vai usar esse sistema para prender vocês. Então o sistema religioso da sinagoga está perseguindo vocês, blasfemando contra a igreja, blasfemando contra o Deus que a igreja estava fielmente servindo, e esse sistema, também usado por Satanás, pelo diabo, está aprisionando vocês, está torturando vocês. Então o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos a
prova. Provação vem de Deus, tentação vem de Satanás. Repita. Provação vem de Deus, tentação vem de Satanás. Então, se Deus permitiu esta prisão, é para provar a fé destes irmãos. Então, a provação vem de Deus. Lembra quando José do Egito, o que aconteceu com ele? Vendido pelos próprios irmãos, e quando chegou lá, ele foi preso, acusado inocentemente de ter tentado contra o pudor da esposa de Potifar, o que foi mentira, foi uma acusação de Satanás para a vida dele, mas mesmo assim ele foi preso. E a prisão revelou sonhos do mestre, do faraó, e Deus, através desse sonho, o levou para dentro do palácio. E ele ficou como governador de todo o Egito. Então Deus tinha um propósito para venda do irmão, dos irmãos que fizeram com ele. Deus tinha um propósito para a prisão que ele passou, assim como Deus tinha um propósito para as prisões de Paulo. Então Deus tem um propósito para a nossa vida, e mesmo quando algo nos parece ruim, mesmo quando Deus permite, porque a ação do diabo está sob autoridade divina. O diabo não faz o que quer a hora que quer. Lembra da história de Jó? Estava a rodear a terra e foi lá conversar com Deus. O que ele foi pedir para Deus? Permissão para provar Jó. Então, o diabo, Deus deu permissão limitada, só não tira a vida dele, mas tudo que aconteceu foi uma prova para a vida de Jó. Aqui é uma prova para essa igreja que Deus conhece a tribulação dela, Deus sabe da pobreza dela, o porquê que ela é conhecida como uma igreja pobre, da riqueza espiritual que ela tem e da capacidade deles serem provados, porque não existe provação maior do que a gente pode suportar. Repita, não existe provação maior do que eu possa suportar. Crê nisso ou falou da boca para fora? É verdade. Então Deus nos conhece. Lembra lá no 9? Conheço a tua tribulação. Eu conheço você. Eu sei o teu limite. Eu sei até onde você pode ir. Então quando Deus falou para eles, não temas. Então a exortação não é para temer. Confie em Deus. O diabo, sim, esse sistema está para lançar alguns de vós na prisão para ser posto a prova, e tereis tribulação de 10 dias. 10 dias de sofrimento. O 10 também é muito simbólico. O 10 simboliza na carta de Apocalipse poder satânico. É muito interessante. Vai ter uma besta com 10 chifres. Quantos chifres Jesus tem no Apocalipse? 7. Quantos chifres Jesus tem no Apocalipse? 7. Depois a gente vai chegar nesse texto, mas é bastante interessante. Ele tem 7 olhos, 7 chifres. E quantos chifres a besta tem? 10. Interessante, não tem mais chifre que Jesus. Chifre na Bíblia significa poder. O que significa chifre na Bíblia? Porque eu sei que vocês pensaram aí, viu? Jesus não é chifrudo do jeito que vocês estão pensando. Não é esse chifre do dia de hoje que a gente entende. Chifre simboliza poder. Se Satanás tem o poder de 10 nações, e ali os 10 chifres simbolizam 10 nações, Jesus tem 7 chifres, Jesus tem a totalidade do poder de todo o universo. Então isso simboliza o 7. Não adianta você ter 10, não adianta você ter 100, não adianta você ter 1000. Cristo tem a totalidade. Lembra, quem tem na mão direita as estrelas? Jesus. Ele domina tudo, ele anda no meio de tudo, ele tem o total poder. Então por isso que ele está falando, olha, será permitido sim essa provação de 10 dias, e existia em Roma, no direito romano, no Império Romano todo, né, o direito veio de Roma, depois o Império todo romano, uma pré-prisão, hoje mais ou menos, uma prisão preventiva. Então, o Sr. João está acusado de um crime, mas que não temos prova que foi ele. O que a polícia faz? Uma prisão preventiva. Ô João, fica aqui até a gente investigar. Se você for inocente, a gente solta. Mas se for culpado, você vai 30 anos de
prisão. Roma tinha 10 dias para isso. É interessante na lei, né? Eles tinham 10 dias que a pessoa podia, o que hoje é chamado de advogado, alguém, testemunhas, álibi, que sabia onde ele estava. Então, ia juntar todas as provas, tanto o acusador, que hoje é chamado mais ou menos de promotor, era mais ou menos o papel que tinha, e as provas necessárias, mas esses 10 dias a pessoa ficava presa. O cristão estava sendo preso por crime nenhum, mas vocês vão ficar 10 dias lá até provar que vocês não têm culpa nenhuma. Então tem essa conotação, usando essa comparação, vocês vão ser presos, e eles torturavam o cristão. O cristão, quando era fiel à palavra, eles torturavam. No Coliseu era um tipo de tortura, jogava lá para os leões mesmo, jogava para os gladiadores, com armadura, com espada, com todas as... E o cristão sozinho lá, sem armadura, sem nada, para lutar contra ele, para a diversão do povo. Então eles torturavam, eles prendiam mesmo, deixavam sem comer na prisão. Então eles eram torturados de verdade. Então quando fala, vocês vão ficar por 10 dias, ou seja, o diabo não tem o que acusar vocês. Quando vocês forem julgados, não tem o que acusar vocês. Vocês são fiéis a mim. Vocês são fiéis à minha palavra. Então, mesmo se vocês sejam acusados pela sinagoga de Satanás, porque essa blasfêmia era falsa acusação contra os cristãos. Eles estavam sofrendo essas falsas acusações. Mas Deus fala, mesmo se vocês forem levados, até que prova o contrário, vocês não têm culpa nenhuma, mas a fé de vocês será provada. Aí Deus fala assim, tereis tribulação por 10 dias, então esse poder vai atribular vocês. Ser fiel até a morte. Então nesses 10 dias, você tem que aguentar um dia? Você tem que aguentar 2 dias? Você tem que aguentar 3 dias? Você tem que aguentar 4 dias? E se você morrer no 5º dia? Se a tortura foi tão forte, por exemplo, ser jogado pelos leões, a chance de sair de lá vivo, qual vocês acham que é? Mas sejam fiéis, não neguem o nome de Cristo, não neguem o testemunho da palavra do Senhor, e se precisar morrer, morram. Então isso significa que eles iam morrer, mas fala, ser fiel mesmo se precisar morrer. Então essa expressão, ser fiel até a morte. Então mesmo que chegue à morte, mesmo que vocês morram por causa de Cristo, não significa que eles iam sofrer até morrer. Pode ser que depois desses 10 dias sejam libertos e continue a vida cristã deles e não morressem nessa tortura. Mas se precisar, não negue, seja firme, seja fiel até a sua morte. Então esta é a exortação, não no sentido negativo, mas no sentido positivo. Vocês são fiéis, estou elogiando vocês por causa disso, vocês vão ser colocados à prova, a fidelidade de vocês será colocada à prova, pelo período de 10 dias, simbólico aqui, mas eu exorto vocês a permanecerem fiéis até a morte, porque Deus usava até esta provação para converter muitos e muitos corações. Lembra de Estevão? Estevão foi apedrejado até a morte. E que culpa Estevão tinha? Nenhuma. E da morte de Estevão, vocês lêem lá no capítulo 8 de Atos, desta morte de Estevão, o evangelho foi espalhado. Provavelmente muitas dessas igrejas na Ásia foram desses discípulos, porque não tinha só os 12 apóstolos, tinha também os discípulos de Cristo Jesus. Aliás, interessante, muitos falam que Jesus só tinha 12 apóstolos. Tem que diferenciar apóstolos de discípulos. Quantos apóstolos Jesus tinha? 12. E quantos discípulos? Muitos. Só um dia Jesus enviou 70. Nos evangelhos fala que mandou 70 de porta em porta, entrar de cidade em cidade para pregar o evangelho. Então ele tinha muitos discípulos que o seguiam e que obedeciam. Os apóstolos só tinham algumas missões específicas, mas os discípulos eram enviados por Cristo. Então muitos discípulos foram dispersos por medo da morte, e o evangelho foi espalhado. E ali, quando Saulo consentia com a sua morte, logo depois da morte de Estevão, no capítulo 8, no capítulo 9, Saulo tem um encontro com Jesus, e Jesus fala para ele, Saulo, Saulo, por que me
persegue? Estão perseguindo perseguindo a Estevão e a igreja, ele estava perseguindo o próprio Cristo. Então, a mesma coisa aqui, não temas, eu também fui perseguido, eu também cheguei a morrer, então fui fiel até a morte, e Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz. Lá em Éfeso, Paulo nos lembra, né, que Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz, ele foi torturado, ele foi morto e permaneceu fiel e jamais negou ao seu Pai, jamais negou o seu propósito, jamais negou a sua missão. Então ele está encorajando, exortando. A exortação aqui tem no sentido de encorajar a igreja, mesmo se passar por tribulação, mesmo se passar por prisão, e mesmo se tiver que morrer, ser fiel até a morte. E já está aqui uma promessa, né? Não é no último versículo, que lá é recompensa, mas aqui tem uma promessa. Se você for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aqui é a salvação. A coroa da vida, mesmo se você passar pela morte, você vai ser coroado na vida eterna. Então a coroa da vida é um símbolo para a vida eterna. Por quê? Tem a coroa da terra, não tem? Os reis, esses estão perseguindo vocês, são os coroados, os reis, os impérios, mas eu, como Cristo, vi a sua verdadeira riqueza, eu vou te dar a verdadeira coroa. O que vale mais? A coroa de um rei ou a coroa de Cristo? E olha que a coroa de Cristo aqui na terra foi de quê? De espinhos, né? Então uma coroa de espinhos espiritual é muito mais valiosa que a coroa do rei. E até hoje os reis usam coroa de quê? Ouro, pedras preciosas, é uma fortuna. Viu esses dias que teve um assalto no Museu do Louvre, que roubaram joias reais lá? Uma fortuna, milhões e milhões valem aquelas peças de ouro. Mas o que adianta ter uma peça de ouro na cabeça? De novo, ele está comparando aqui com essa falsa riqueza e com essa verdadeira riqueza que é espiritual. O que adianta ter uma coroa de ouro na cabeça e ter a vida eterna condenada por causa do mal, por causa do pecado? Então seja fiel, meus queridos, até a morte, e eu vou te dar essa coroa da vida, ou seja, eu vou te dar a verdadeira riqueza novamente, a verdadeira coroa que é a vida eterna. De novo a ordem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vocês têm ouvidos, queridos? Então, se nós temos ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, ele repete essa frase nas 7 cartas, ele fecha as 7 cartas com esta afirmação da necessidade de entrar pelo ouvido, passar pelo cérebro e descer para o coração. O problema é quando entra para um lado e sai do outro. Não é isso que a gente fala na educação dos filhos, dos jovens? Ouviu por aqui e saiu por aqui, ou seja, não entendeu nada, não aproveitou nada, não mudou nada. Não, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e a palavra de Deus não volta vazia. Então ela tem eficácia de separar juntas e medulas, então ela entra lá no íntimo do ser, do coração, e discerne todas as coisas, separa todas as coisas. Então tenha este ouvido para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo para essas igrejas. Então o que o Espírito Santo disse para essa igreja em Esmirna? Eu conheço o teu sofrimento, tua vida espiritual excelente, vocês estão sofrendo por causa disso. Sei que vocês estão sendo perseguidos tanto pelo Satanás da sinagoga, pelo diabo do império, mas vocês vão permanecer fiéis até a morte, mesmo passar por prisão de 10 dias, mesmo se morrer nessas prisões, vocês precisam ser fiel para ganhar essa garantia de Deus, a coroa da vida. E o vencedor, aí a última parte é a promessa aos vencedores. Fiel até a morte é a consequência dessa fidelidade deles, que é a vida eterna, que é a verdadeira coroa da vida, que é a salvação em Cristo Jesus. E o vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, que interessante, já introduz também um tema apocalíptico, um tema escatológico, que é a segunda morte. E fiz um esqueminha aqui, facinho de entender.
Não, isso aqui é tudo que eu já li, Marcelo. Eu fiz um esqueminha aqui, mas eu li na Bíblia mesmo. Aqui. Tem o nascimento físico. Eu estreiei no mundo no dia 15 de março de 1975. Foi um marco no céu. Os anjos bateram palma porque eu nasci nesta terra. Então pode olhar lá no céu, dia 15 de março de 1975, às 6 horas e 3 minutos, foi a hora que eu nasci. Nasci cedo, viu, gente? Nasci cedíssimo e os anjos se alegraram. Esse é o meu nascimento físico. Eu vim ao mundo. Esse é o meu nascimento como um bebezinho. Que dia você nasceu? Os velhos que tem medo não precisa falar não. Os jovens, pode falar os jovens assim. Então o dia do seu nascimento é o seu nascimento físico, que Deus te deu o dom da vida. E já é um dom maravilhoso, amém? Salmo 139 fala que Deus viu a substância ainda informe, como ele foi tecendo ali de forma maravilhosa. Então o nascimento já é um grande milagre. O estarmos aqui vivos é um grande milagre de Deus. Então esse é um primeiro nascimento. A Bíblia também fala de um segundo nascimento. Lembra que Jesus falou para Nicodemos? É necessário você nascer de novo. Mas Nicodemos já não tinha nascido fisicamente? Sim, mas Jesus está falando para ele da importância de nascer espiritualmente, nascer da segunda água. Por isso que eu gosto dessa analogia com a água. O que tem dentro da barriga da mamãe? A água. Líquida amniótica é água, gente. Você estava lá boiando, nadando lá, 9 meses antes de nascer. E Jesus fala da necessidade de nascer de novo desta água, um dos símbolos do batismo, esse nascimento, né, da água, como se você nascesse na fé, você virasse um bebezinho na fé, você nascesse de novo. Então a Bíblia fala de 2 nascimentos, o nascimento físico e o nascimento espiritual. Então eu nasci em 1975 e eu nasci de novo em 1998. Foi o ano da minha conversão. Então ali eu tive meu segundo nascimento. Eu tive um nascimento espiritual. A primeira ressurreição, se eu morri com Cristo, eu também ressuscito com Cristo. Então a palavra fala que quando eu me converto, quando eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, quando me arrependo dos meus pecados, eu nasci para um novo homem. Então a palavra compara o velho homem e o novo homem. Todas as coisas se fizeram novas. Então ali a minha vida espiritual ressurge. Aqui a minha vida espiritual, eu ressurgi junto com Cristo. Então esse que esteve morto, mas vive, eu antes de Cristo estava morto. Como assim antes de Cristo eu estava morto? Eu não andava? Eu não falava? Eu não via? Mas eu estava morto espiritualmente. Aí Cristo me ressuscitou. Essa é a primeira ressurreição. Então tem um nascimento físico, o nascimento espiritual, quando eu aceito Cristo, e já a ressurreição do meu novo homem na conversão. Então é bom entender isso, que o Apocalipse vai falar disso, dessa primeiro nascimento, segundo nascimento. Mas a Bíblia fala também da morte. O homem é pó, e quando ele morre para o pó, voltará. Então mais dia, menos dia, se Jesus não voltar, onde a gente vai parar? Cemitério. Vamos voltar ao pó, vamos ser comidos pelos bichos lá, ou se você quiser modernamente hoje ser cremado, pode ser, não é moderno não, os vikings queimavam seus mortos, então pode cremar, você pode passar por isso, mas a morte você volta ao pó. Então essa é a morte física. Você nasceu um dia, você morrerá um dia. Alguém aí sabe o dia que vai morrer? Graças a Deus não, né? Acho que seria terrível saber o dia da nossa morte. Segunda morte é espiritual. Então isso é muito interessante. Se eu tenho o nascimento físico, eu tenho o nascimento espiritual, eu tenho a morte física, eu também tenho a morte espiritual. Lembra que nós nascemos mortos. Todo mundo nasceu morto espiritualmente. Bom, se eu já nasci morto espiritualmente, o que será essa morte espiritual, né? Quando acontecerá essa morte espiritual? E também tem a segunda ressurreição. Lembra que eu falei que tem 2 ressurreições? A primeira é espiritual.
quando eu me converto, eu nasço para uma nova vida. A minha vida espiritual ressurge. Então é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição é quando Cristo voltar. Quando Jesus voltar, todos aqueles que morreram vão voltar à vida. Por isso que ele fala, tornei a viver, tornei a vida. Então todos aqueles que morreram vão voltar à vida. Esta é a segunda ressurreição, que é a vida eterna. Então pensem comigo, quem nascer 2 vezes, vai morrer só uma vez. Explico. Se você nasceu fisicamente e você se converteu, nasceu espiritualmente, você só pode morrer uma vez. Você pode morrer fisicamente. E talvez nem essa. Se Jesus voltar hoje, você nem pela morte física passa. Se eu nasci, me desenvolvi, cresci, casei, tive filhos, trabalhei, ganhei dinheiro e morri sem aceitar a Cristo, quantas vezes você nasceu? Uma vez. Você nasceu só fisicamente. Quem nasce só uma vez vai morrer 2. Por quê? Ele vai morrer fisicamente e vai sofrer a morte eterna, a condenação. Então é muito simples essa matemática de Deus. Então a segunda ressurreição, a vida eterna, é para aqueles que nasceram fisicamente, nasceram espiritualmente. E mesmo que passarem pela morte, que ele falou ser fiel até a morte, mesmo que passaram pela morte física, a morte espiritual jamais você vai sofrer. O cristão jamais sofrerá a morte eterna. Talvez a morte física e a morte espiritual jamais. O não cristão, ou quem não aceitou a Cristo, nasceu fisicamente, mas não nasceu espiritualmente. Ele vai morrer fisicamente e vai morrer espiritualmente. Ele vai ter 2 mortes. Então é isso. Eu vou sempre lembrar isso, queridos, que vão aparecer de novo no livro do Apocalipse, essa comparação. Então ele usa muito essa comparação. Então ele fala o vencedor, ele não fala ao vencedor. Ele já está falando que a igreja é vencedora aqui. A igreja de Esmina é vencedora pelo seu testemunho. A esse vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Qual que é a segunda morte? Espiritual. Mesmo que eles morrerem pela fé, lá na ressurreição, vocês não terão morte espiritual. Então, uma vez nascido de novo, jamais você vai morrer. Isso que é bonito nos evangelhos, essa ressurreição, essa salvação em Cristo. Então, o prêmio do vencedor é que de modo nenhum, isso aqui é uma promessa de Deus, de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. E quem não se converteu? Vai sofrer dano da primeira e vai sofrer dano da segunda morte, que é a condenação eterna. Segunda morte é o inferno. E lembra que Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Foi isso no capítulo 1 que a gente viu? Jesus tem a chave da primeira morte e da segunda morte. A gente entende o que é a chave da morte e do inferno. Então Jesus tem a chave. Eu sei quando eu nasci. Eu sei quando eu vou morrer. Jesus Cristo sabe quando eu vou morrer? Sabe. Ele tem a chave. Ele sabe o meu nascimento e a minha morte. E Jesus sabe quando eu vou morrer espiritualmente? Não, porque eu não vou morrer espiritualmente. Amém, igreja? Eu não preciso, eu aceitei Cristo. Eu tenho o segundo nascimento, eu tenho a ressurreição. Então eu ressuscitei nessa vida, eu me converti nessa vida. Então aqui é uma promessa: de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Então essa é uma promessa maravilhosa para essa igreja que se manteve fiel a Cristo, fiel à sua palavra. Então por isso não é para temer, não precisa temer. Porque se você nasceu de novo, se você ressuscitou sua vida eterna, já na sua conversão, você não vai morrer eternamente jamais. Amém, povo de Deus?